Você trouxe a Bíblia? Amém. Gostaria que você ficasse de pé, mais esse exercício aeróbico, abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 6. Se essa pessoa está sem Bíblia, aí dá uma carona para ela. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 6. Se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Sabemos, meu Pai, que o momento mais importante do culto é o momento onde a Tua Palavra é explanada, Senhor. Meu Deus, e cremos que ela não volta vazia. E ela, Pai, como espada cortante, espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma. Pai, eu creio que nesta noite, meu Deus, a Tua Palavra há de falar profundamente, aonde eu como ser humano não posso alcançar. Eu creio, Pai, que a Tua Palavra há de alcançar vidas nesta noite, em nome de Jesus. Fala conosco, que o Teu Espírito ministre a cada irmão, a cada irmã nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu dei o título dessa mensagem, né? O título dessa mensagem está baseado logo no primeiro versículo, onde o autor da Epístola aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Tem muitos crentes que acham que tenha sido o apóstolo Paulo. Muitos crentes acreditam que tenha sido um grande e eloquente pregador chamado Apolo. Não se sabe, por isso a gente se refere à Epístola aos Hebreus, o autor, porque ninguém sabe quem escreveu. Ele vai dizer aqui no versículo 6: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. O título dessa mensagem é Casas de Deus. Querido, é algo espetacular, tremendo, algo que no Antigo Testamento os profetas, os homens de Deus não conseguiram entender e compreender. Essa dinâmica que existe na Nova Aliança, no Novo Testamento, de Deus fazer morada no homem, de Deus fazer o homem sua habitação. O apóstolo Paulo vai explanar isso de forma mais intensa lá em 1 Coríntios, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Era algo assim, um tanto quanto distante para o povo de Deus. O Espírito Santo, o próprio Cristo, através do seu Espírito, fazer morada no crente. O crente, para ser casa de Deus, o crente, para ser morada de Deus, tem algo aí que é necessário o crente tomar, algumas medidas que ele precisa tomar. Diz aqui: a casa a qual somos nós, se, repita comigo, se, irmãos, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Há uma condicional, queridos. Eu e você só permaneceremos como casa de Deus, como morada do Espírito Santo de Deus, se permanecermos fiéis.
Existem algumas pessoas que estão frequentando igreja, elas já abriram mão da sua fé, são religiosas, se conformaram em ser crentes domingueiros, sabe? Se conformaram a vir na igreja, mas já abriram mão da sua fé, não temem mais ao Senhor, estão vivendo lá fora pior do que muito mundano, sabe? O Espírito Santo já se retirou dela, há muito tempo, não é mais morada, não é mais casa de Deus. Sabe por quê? Porque ela não perseverou, ela não permaneceu até o fim. Nós devemos perseverar, ser fiéis até o fim, amém, irmãos? Você não pode abrir mão da sua fé. Adversidades vão surgir, situações críticas, as quais você nunca imaginou que iria lidar, vão surgir, mas Deus continua sendo fiel, amém, irmão? Deus continua desejando fazer o crente casa de Deus, morada, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia. Outras versões dizem a confiança. Não é fácil, irmãos, não é fácil confiar em Deus na adversidade. Não é fácil confiar no Senhor Deus quando você tem um filho nas drogas. Não é nada fácil. Não é fácil para uma esposa cristã sair do culto, chegar em casa e ver seu marido completamente embriagado. A vontade que ela tem é chutar o balde, é sair, sumir, porque parece que as suas orações não estão sendo atendidas. Bate o desespero, bate a dúvida. Mas o autor está dizendo o seguinte, que só Deus permanecerá morando dentro de nós, só se nós perseverarmos confiantes, confiando no Senhor. A ousadia e exultação da esperança. Ousadia aqui tem o sentido de confiar em Deus. Nós não temos essa... É engraçado isso, né? Nós brasileiros não temos essa cultura da espera. Não temos paciência para esperar. Você vê como uma fila, se você entra numa fila, as pessoas ficam um tanto quanto irrequietas. Se alguém, olha só, não sei se você já viu isso numa fila de banco, você deve ter visto. Se alguém assim, um engraçadinho, dando uma de mão sem braço, tenta furar a fila, você já viu a reação? É lá atrás. Por quê? É uma afronta. Eu estou aqui esperando, nós não temos essa cultura da espera. Percebe? Às vezes a pessoa quer fazer um plano de previdência privada. Aí você vai no banco conversar com o seu gerente e pergunta, e diz assim para ele: olha só, eu estou pagando minha autonomia, eu pago uma quantia para receber um salário mínimo do governo daqui a 70 anos de idade. Gostaria de saber, você vai no seu banco, você pergunta, gostaria de saber como é que eu faço para receber aí mais uma aposentadoria através do plano da previdência privada. Aí fala, nós temos planos de 20, 25 ou 30 anos, qual que você prefere? Eu tenho que pagar quanto? Você tem que pagar uns 200, 250 reais para receber um salário mínimo daqui a 20 anos. Irmãos, aí você fica pensando assim, meu Deus, será que eu vou estar vivo até lá? Nós não temos essa cultura da espera, mas a Bíblia enfoca a espera. A Bíblia vai enfocar a esperança. A igreja está esperando Jesus voltar, amém? Amém. Nós não temos essa cultura de esperar, mas você tem que aguardar. E precisa permanecer fiel para que continue sendo casa de Deus. Amém, querido? Versículo 7, olha só. Olha o que o autor vai dizer. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Repita comigo. Diz o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo é Deus, amém? Ele continua falando com a igreja, contrariando a doutrina dos jeovistas. Quem é essa turma, pastor? Os TJs que batem na tua porta lá os sábados. Testemunho de Jeová. Eles dizem que o Espírito Santo não é Deus. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, semelhante à energia elétrica que faz essa luz acender-se. Só que a minha Bíblia, a Bíblia deles é uma Bíblia mutilada, né? A tradução TNM, tradução Novo Mundo, é a tradução mais mutilada da Bíblia que existe no mundo, porque eles distorcem
as doutrinas principais da palavra de Deus. Então eles não creem que o Espírito Santo seja Deus. Mas está bem claro aqui: hoje, se ouvires a sua voz, diz o Espírito Santo continua falando com a igreja. E Deus vai usar os seus servos, amém, meu irmão? Deus vai usar os líderes, Deus vai usar seus porta-vozes, pastores, pregadores, preletores, professores, homens que foram chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para falar com a sua igreja. O Espírito Santo vive, ele fala com a igreja, amém, meu irmão? Está vivo. Ele fala, ele diz, ele ensina a igreja. O Espírito Santo, Jesus nos ensina ali nos capítulos finais do Evangelho de João, que o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus Cristo, sempre, 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 sempre vai conduzir o homem à adoração do Filho de Deus. E ele fala para a igreja: adore ao Filho de Deus. E ele vai dizer mais: hoje, refere-se ao tempo presente, se, olha mais uma vez a condicional, repita comigo: se ouvires a sua voz. Olha, irmãos, se. Muitos não estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Ouvir significa obedecer, tá, irmão? Muitos não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus. Pessoas que vêm à igreja, frequentam, um assiste um culto, 2 cultos. Hoje teve aqui um louvor bacana, legal, os irmãos, que boa recepção, né? Só que quando ela é confrontada, certa pessoa um dia começou a frequentar aqui, ela assistiu 2, 3 cultos, aí ela veio conversar comigo, e eu falei para ela: minha irmã, a senhora precisa consertar a sua vida. A senhora quer seguir Jesus? Ela quer, mas você está disposta a casar-se, não viver mais amasiada e perder a sua excelente pensão? Ela tem que casar? Quantos estão dispostos, irmãos, a trocar uma boa pensão, quem sabe de 7, 10 mil reais, trocar isso por ter que fazer a vontade de Deus, casar-se e ficar fiel ao Senhor? Quantos estão dispostos? Só quem nasceu de novo, irmão. Quem não nasceu de novo vai ficar 20 anos na igreja, o pastor falando, e ele, vai fazer igual criança. Lá, não é comigo. Lá. É igual criança? Lá, não vai dar ouvido. Se ouvires a voz do Espírito Santo, nem todos são dispostos a ouvir. Você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo? O que significa ter que obedecer, abrir mão da sua vontade? Toda vez que eu canto essa música do Davi Sarce, abro mão dos meus sonhos. Quantos já conhecem essa música? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Se você quer saber, você sabia o contexto que ele estava vivendo quando ele cantou essa música? Foi o segundo CD do Toque no Altar na época, no ano 2005. Na gravação daquele CD, ele estava encobrindo um caso de adultério com uma das meninas do Ministério Novo. O pastor Marcos Gregório do Ministério Passatário de Nova Iguaçu, Deus tocou o coração dele, chamou ele para conversar. Estou percebendo que você está mal. O que está acontecendo contigo? Aí ele começou a chorar e confessou: estou em pecado, estou adulterando. O pastor Marcos Gregório retirou ele. Aí eu fiquei a pensar: como é fácil cantar, né, irmão? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, da minha vida por ti, Senhor. E o camarada estava indo para o motel com a menina do meu louvor. Hoje, se ouvirdes, se nem todos estão dispostos a obedecer a palavra de Deus, mas que nessa noite você sai daqui disposto a obedecer a palavra do Deus vivo. Versículo 8: não endureçais o vosso coração. Meu Deus, essa palavra aqui, irmãos, eu fui pesquisar e eu aprendi uma coisa interessante. Essa palavra aqui, endurecer, no original grego, né, é uma palavra chamada sklerinu. Endurecer, vem do grego sklerinu, que também tem o sentido de secar, ressecar. Quantos conhecem uma doença de pele chamada esclerodermia? Ninguém nunca ouviu falar?
Pega e joga no Google quando você chega em casa e bota assim, esclerodermia, imagens. Bota no Google que você vai ver. Uma doença horrível. A pele da pessoa, ela começa a ressecar, a endurecer. Ela vai ressecando, uma doença horrível. Você vai ver vários tipos de imagens no Google. Existem vários graus, né? Vários níveis. A pele da pessoa vai ressecando, vai perdendo a oleosidade. Então ela vai enrijecendo. Então qual o problema da esclerodermia, dessa doença? Se ela estiver na perna, vai enrijecendo, vai ressecando a pele ao ponto de atrofiar o quê? O músculo. Doença seríssima, gravíssima, esclerodermia. E a palavra que o autor da Epístola aos Hebreus usa é a palavra que deu origem ao termo médico. O que eu aprendo aqui, irmãos? O autor está dizendo que o indivíduo que endurece o coração para as coisas de Deus está doente. O sujeito que endurece o coração, vem da igreja, mas está com o coração endurecido para as coisas de Deus, para obedecer a Deus, ele está doente, está enfermo espiritualmente. Ele não consegue discernir as coisas. Ele não consegue entender os mistérios de Deus e o propósito de Deus para a vida dele. Ele canta, pode cantar essa música, minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim, não importa para onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra e o mar, onde Deus mandar, irei. Será? Será, irmão? Essa música é antiga, do Vitorino Silva, que letra fantástica, mas aquele que está doente e enfermo espiritualmente não consegue praticar. Está com o coração endurecido, olha forte, né? Não endureçais, não resseque o coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Essa palavra de provocação, o termo original é irritação, causar amargura. O povo de Israel no deserto causou amargura ao coração de Deus. Gente, você já viu uma pessoa amargurada? É chato de estar do lado de pessoa amargurada, sim ou não? A pessoa está amargurada, a pessoa está irritadiça. Eu não sei quando você, irmão, se eu tiver com sono e com fome, eu fico chato. Pergunta a Cintia e as crianças aí. Eu fico muito chato. Às vezes tem que resolver alguma coisa, a Cintia fala assim, vai dormir. A Cintia fala pra mim, vai dormir primeiro. Eu falei, por quê? Ela fica muito chato quando tá com sono. Me irrita, irmão. Falei isso de manhã aqui, eu fico irritadíssimo, não consigo raciocinar. Me pergunta quando é 2 mais 2, eu falo que é 4, 5. Mas pastor, é 4, né? Eu digo que é 5. Diz aqui que o povo de Israel no deserto causou uma amargura em Deus. Se você estudar o livro de Êxodo, de Números, você vai perceber em alguns momentos que Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu não suporto mais esse povo, só fica murmurando. Moisés vai fazer algo contigo, Moisés. Eu vou eliminar todos e vou fazer um novo povo a partir de você. Você é forte, hein, irmãos? Moisés estava sendo perturbado pelo povo, sim ou não? Estava. Mas ainda assim, ele intercedeu, ele orou para que Deus não dizimasse o povo. Pediu para Deus ter misericórdia. Estude a história do povo de Israel. Livro de Números, aquele período que eles estiveram ali no deserto. Então o autor da Epístola aos Hebreus está fazendo uma referência àquele tempo. Olha, não endureçam o vosso coração como foi na provocação. Queridos, o povo provocou o Senhor. Já viu uma criança provocando a outra? Ou até mesmo adulto, né? Desagradável, né? Fica provocando a outra, implicando com a outra. Ou seja, o povo com o coração endurecido provocou a ira de Deus. Impossível de tornar-se casa de Deus. Se você quer ser casa de Deus, morada de Deus, não endureça o teu coração. Ouça o Espírito Santo falar contigo, irmão. Como eu vou ser casa de Deus se eu endurecer o coração? Quem está com o coração endurecido está doente, está enfermo espiritualmente, não consegue discernir nada, não consegue entender as coisas de Deus. Ele nem sabe que vem na igreja. Ele vê a igreja como apenas um lugar no domingo.
Não endureça o teu coração. Procure obedecer à voz do Senhor. Versículo 9. Ele vai dizer: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Olha o que o autor diz, irmãos: e viram as minhas obras por 40. Meu Deus! Você já viu quantos crentes que experimentam milagres, curas, chegam na igreja, arrumam um casório, arrumam um emprego, né? Deus trabalha na vida dele com misericórdia, faz um monte de coisa na vida dele, mas ainda assim ele não abre o coração para o Senhor, não se volta para Deus, não se converte, fica anos na igreja, nem se batiza, quanto mais se converter. O batismo é o início, né, da caminhada cristã. Por 40 anos Deus, aqui o autor, olha só, viram as minhas obras por 40 anos. Sabe o que eu aprendo aqui? Se a pessoa não nascer de novo, ela pode ver um monte de milagre, não adianta nada. Deus está falando aqui, eles viram as minhas obras, viram milagres, o mar vermelho se abrir, a água sair da rocha, maná cair todo dia do céu para alimentar milhares e milhares de pessoas. Mas o povo não se voltou para Deus, não desejou ser casa de Deus. Então, há crentes que só ficam indo atrás de milagres. Pastor, eu vou para uma igreja ali melhor, mais poderosa, lá está acontecendo uns milagres, pastor. Lá tem a sexta-feira do poder. Pastor, eu vou lá tem o culto do empate. Tem o culto da vitória? Lá o culto do empate. Para quem está perdendo, o empate já pensa. Culto do empate. Vou lá. Eu vou lá, pastor, é uma igreja poderosa. O pastor olha, ele toca a pessoa recebe a cura. O pastor pega, tem que ver, pastor, vocês pegam um lencinho, leva para casa, vitória total. Engraçado, né? Certa vez, eu estava na casa da parentela, a Cíntia, aí estávamos falando de uma pessoa que estava enferma, e nós estávamos dizendo para essa pessoa que estávamos orando por essa outra pessoa que estava enferma. Aí essa pessoa esqueceu que éramos da Nova Vida, falou: por que você não pega lá o lencinho do Valdomiro e leva lá para o hospital? Leva, que é a benção. Não adianta. Pode levar o lenço do Valdomiro, peruca do Bispo Macedo, pode levar qualquer coisa. Pode levar, se não houver novo nascimento, não adianta. O povo de Israel viu obras poderosas 40 anos, irmãos. Ninguém se converteu. Apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Quem foi? Josué e Caleb. Meu Deus, e aquela turma toda que saiu do Egito? Cadê? Viram milagres, obras tremendas do Senhor, mas não abriram o coração. Então, se você está aqui e fica nessa expectativa: pastor, estou esperando um grande milagre, eu quero ver milagre, eu quero ver fogo cair do céu aqui nessa igreja, aí sim eu vou entregar minha vida a Jesus. Tenho pena de você. O povo de Israel provocou a ira de Deus, porque viram os milagres no deserto e não se voltaram para Deus. Você está entendendo? Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. O autor da Epístola aos Hebreus aqui, irmãos, está revelando para mim e para você aonde está o lugar da obediência ou da desobediência. Esse lugar é o... Lembra que diz lá o homem mais sábio da Bíblia, Salomão? Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pois é, o autor revela aqui o motivo pelo qual Deus ficou indignado. Estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Tem gente que está errando no coração. Aparentemente ela parece estar fazendo tudo certo. Aparentemente parece que ela está
fazendo tudo corretamente, como manda o figurino, como manda a vida religiosa, mas está armazenando algumas coisas ruins no coração. Isso tem provocado a ira de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja tratando Deus como se Deus fosse um brinquedo, achando que Deus é um brinquedo, faz dele um bichinho de estimação, faz dele o que bem quiser. Não, Deus está vivo, meu irmão. E detalhe, Ele não é teu pai, Ele não é o nosso pai. O pai corrige o filho que ama. Então, em muitas situações, Deus está nos disciplinando, nos corrigindo, porque simplesmente Ele nos ama. Amém? Muitas vezes nós queremos fugir da disciplina divina, mas Ele está fazendo isso porque Ele nos ama, porque Ele quer que eu e você sejamos casa de Deus. Amém, irmão? Eu li uma frase do pastor John MacArthur, que é um pastor norte-americano. Ele disse, tentar lembrar aqui mais ou menos, ele disse o seguinte: que quando acontecem determinadas coisas na nossa vida e nós pedimos, oramos pedindo mudança, ele disse: fique tranquilo, se a situação não mudar, com certeza você terá mudado. Poxa, profundo, está lá na página da igreja para você ver. Frase de uma carta. Se acontecem coisas na nossa vida, oramos para mudar e não acontece, fique tranquilo, alguém mudou na história. E se alguém foi você, você terá crescido um pouco mais na presença de Deus, amém? Você terá amadurecido, você terá se firmado um pouco mais, criado mais raízes para seguir e servir ao Senhor Jesus, amém? E diz aqui: eles também não conheceram os meus caminhos. Deus tem caminhos, irmãos. Deus tem caminhos para nós, tem diretrizes, projetos, planos. Nós cantamos aqui: Deus tem um plano para cada criatura. Agora, nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu quero fazer parte dos teus planos. Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. São declarações que precisam ser verdadeiras, amém, irmãos? Não como o outro. Se o pastor não tivesse confrontado ele não teria contado que estava em adultério, mas ele estava cantando: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Nem sempre, né? A pessoa está praticando o que ela está pregando, cantando. Versículo 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu. Olha só, irmãos, assim jurei. Deus faz juramento para quem, irmão? Jurou para si mesmo: assim jurei na minha ira, vocês não vão entrar no meu descanso. Para quem Deus falou isso? Para o povo que estava em rebelião no deserto. Então o autor está relembrando isso aqui para nós. Olha só: se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não entraremos no descanso eterno. Então, quando Deus percebeu que o povo estava em rebelião e não queria se voltar para Ele, o Senhor não permitiu que eles entrassem na terra prometida. A terra prometida, a Canaã terrestre, é símbolo da Canaã celestial. Então, quando o autor está falando aqui, nos trazendo à memória este fato do Antigo Testamento, ele está dizendo: se nós não formos casa de Deus, se nós resistirmos à voz do Espírito Santo, nós não vamos entrar na eternidade, no descanso eterno. Em outras palavras, o sujeito pode dizer que é crente, mas ele não será salvo. E o mais importante, irmãos, que o ser humano, a coisa mais importante que o ser humano pode ter é a vida eterna, é a salvação. De que adianta nós termos tudo, bens, dinheiro, fama, e não termos a vida
eterna. Jesus vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então o maior bem que nós temos é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu preciso perseverar. Se eu perseverar, se eu guardar firme a minha perseverança, então serei casa de Deus, e no final de tudo eu entrarei no descanso eterno, a vida eterna. Amém, queridos? Hoje, principalmente no Brasil, nós vemos uma igreja, ainda estou em dúvida se eu chamo de igreja, né? Um grupo que se diz cristão, buscando os bens materiais com tanto afinco, que você olha para a Bíblia, olha para aquele comportamento, olha para as Escrituras, vê o Senhor Jesus falando sobre a vida eterna, Paulo falando sobre a coroa da vida, sobre a salvação. Você olha para a Bíblia, olha para aquele grupo e você se pergunta: é um grupo de crentes? Será mesmo? Pessoas que têm na segunda-feira ou na terça-feira, escolhem um dia, culto da prosperidade. Culto da prosperidade. O culto, irmãos, os homens prestam para Deus. Amém, querido? Quando dizemos: eu vou ao culto hoje, eu vou ao culto hoje, estamos equivocados, né? Na verdade, você diz: vou à casa de Deus prestar culto a Deus. Você não vai ao culto, você vai prestar culto. Então, quando ele nos coloca assim: vamos para o culto da prosperidade, aonde as pessoas se reúnem para buscar as bênçãos materiais, para buscar os tesouros desta terra. Culto da prosperidade. Na verdade, está dizendo: é um culto à prosperidade, é um culto a Mamon, é um culto ao Deus da riqueza, é um culto a Satanás. O único que deve receber culto é Jesus de Nazaré. Você está entendendo, irmão? Fim dos tempos. Mensagem como essa de dizer, fala sobre vida eterna, entrar no descanso, de ter vida com Deus, vida santa, para herdarmos a vida eterna. Não. O crente tem que ser vitorioso. O crente tem que ser muito rico. Alguns sabem, talvez você não saiba, mas na minha adolescência eu fiz parte de uma igreja dessa, irmãos. E há uma lavagem cerebral, né? E eu acreditava verdadeiramente no que eles ensinavam. Sendo que Deus foi me abrindo os olhos, eu comecei a ler a Bíblia e Deus foi abrindo minha mente. E eu saí de lá com 21 anos. Então foram 8 anos ouvindo tanta coisa absurda. E eu me lembro como se fosse hoje. A última palestra, a última pregação que eu ouvi naquele lugar, o pastor disse assim: irmãos, não, a gente fala irmão não. Olha, presta atenção no que eu estou falando. E dizendo: você quer ser reconhecido como discípulo de Cristo? A igreja: amém. Pois é, sabe quando você vai ser reconhecido como filho de Deus, discípulo de Cristo? Quando eu ver você parando no pátio aqui da igreja com o carro do ano. E não é popular não, tem que ser carro médio para cima, com um belo carro do ano 0. Aí sim as pessoas vão reconhecer que você é de Deus. Irmão, aquilo foi uma flecha. Eu falei: Jesus. Aí eu pensei, na hora veio João 13,35: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus nunca, jamais disse que você vai ser reconhecido como discípulo dele se você apresentar dinheiro, apresentar bens materiais, para tentar fazer inveja para outro irmão que tinha isso. Está entendendo? Tinha isso. Dá um testemunho, apresenta a minha bênção, e bênção mais visível do que um carro. Percebe? Carro bonito, carro do ano, 0. Então as pessoas que vinham de bicicleta, chupando o dedo: meu Deus, eu tenho que participar dessa campanha para me receber também. Existe campanha para tudo, né, irmão? Agora eu quero saber quando vai haver campanha para buscar o batismo do Espírito Santo, campanha para buscar santificação, campanha para abandonar pecado. Quem topa fazer essa campanha? Você topa, irmão? Só 2 que topam. Não entrarão no meu descanso.
Então, existe um grupo de irmãos, os irmãos calvinistas, que dizem que o crente não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Veja que aquele povo que estava no deserto desfrutou por um momento de algumas bênçãos, sim ou não? Maná, água da rocha, mar vermelho abrindo. Diz a Bíblia que eles ficaram 40 anos com a mesma roupa. Você já leu isso já na Bíblia? As suas roupas não se desgastaram. Sabe isso? Milagre. Não experimentaram bênçãos da parte do Senhor? Pois é, mas não entraram, não deu descanso. Foram rejeitados por Deus. Então os irmãos que dizem que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, precisam olhar esses textos e ficar mais atento. É possível um indivíduo participar de muitas bênçãos do Senhor, mas ainda assim no final não herdar a vida eterna. Está bem claro isso, tá, irmãos? Deus é amor, porém também é justiça. Amém? Assim como Israel não entrou na terra prometida, muitos não vão desfrutar da vida eterna. Santa Ceia. Tem crente que não tem entendimento nenhum do que é Santa Ceia. Tanto é, tínhamos aqui semana passada aqui mais de 80 pessoas. Cadê? Tem quantas pessoas aqui agora? 50? 58. Cadê as outras 30 e poucos? Sabe que hoje é culto de ceia. Tem casa, no Fantástico. Está vendo Silvio Santos. Sabe por quê? Porque não entendem que o assentar-se à mesa do Senhor lhe traz comunhão espiritual com o Filho de Deus. Não entende. Ela resolve passear exatamente na hora do culto, na hora de se sentar à mesa do Senhor, na hora do encontro da igreja, dos santos com Cristo vivo. Está entendendo? Entende? Quando aparece, quando dá na teve que aparecer no culto de ceia, aí participa, mas sem entendimento nenhum. É mais um evento qualquer. Não é, irmãos. Valorize a Santa Ceia, amém? Tem igrejas que valorizam tanto a Santa Ceia que ministram a Santa Ceia uma vez no ano, por considerar algo tão solene, tão sagrado. Você está entendendo, irmão? A Santa Ceia é para aqueles que se converteram. Embora quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, tivesse entre os 12 um traidor. O Senhor Jesus deu todas as oportunidades para eles se arrependerem. Deu, sim ou não? Deu oportunidade. Ele não quis. Ele decide não permanecer sentado à mesa. Diz a Bíblia que Judas Iscariotes ele se retira da mesa. E para o oriental, para o judeu, assentar-se à mesa, símbolo de extrema comunhão. Ele despreza a comunhão com o Senhor Jesus ao se retirar. Então tem crentes que estão abrindo mão da sua fidelidade, da sua fé, estão deixando de ser casa de Deus, estão se retirando da mesa do Senhor, estão deixando de ter comunhão com o Senhor. E no final das contas não entrarão no descanso de Deus. Cuide da sua vida espiritual. Jesus está voltando. Cuide da sua fé. Os dias são maus. O número de crentes que se afastaram do Evangelho, você não tem noção. O número de pessoas que estão afastadas da igreja, um número incalculável, que o IBGE não consegue identificar, porque quando o IBGE bate na porta dessas pessoas afastadas, o IBGE pergunta qual é a sua religião, ele fala evangélico. Ele não diz que se afastou da igreja porque se aborreceu com o pastor, com o irmão A, B ou C. Ele diz, não sou evangélico. Só isso, só IBGE, ok, evangélico. Então entra na contagem como se ele fosse crente, atuante, assíduo ao culto. Não é. Está longe de Deus, afastado, cheio de mágoa no coração. E tem alguns ainda que resolvem participar dos encontros dos desigrejados. Já ouviu falar disso já? Dos desigrejados?
que nada mais é do que um encontro de pessoas feridas que se reúnem para ficar falando mal das instituições, das igrejas. Cuidado, caso contrário nós não entraremos no descanso. Quem está entendendo? No verso 12 ele diz assim: olha, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que afasta uma pessoa do Deus verdadeiro? Diga comigo: incredulidade. E esta incredulidade, irmãos, não é aquela incredulidade que você pergunta para a pessoa assim: você acredita em Deus? Ela diz: não acredito. Não é essa incredulidade. Incredulidade aqui refere-se quando a pessoa ela não obedece a palavra de Deus. Entendeu? Incredulidade tem a ver com não obedecer a Deus. Perfeito? Então, uma pessoa que está na igreja ouvindo a palavra, mas ela não obedece. Lembra quinta-feira que eu preguei? Deus o entrega a uma disposição mental reprovável. Sei que eu escrevi quinta-feira aqui, já está postado já no Facebook. Assista para você ver como se comporta o coração de um pecador inveterado. Então o coração perverso de incredulidade nos afasta. O autor da Epístola aos Hebreus aqui, ele está afirmando algo aqui interessante para a gente. Ele está afirmando que mesmo que uma pessoa tenha experiência do novo nascimento, mas caso ela deixe o coração dela se contaminar com a incredulidade, ela pode se afastar. Se não houvesse essa possibilidade do afastamento, jamais o autor diria: irmãos, tenha cuidado. Você está entendendo, irmão? A pessoa está no caminho certo, está na presença de Deus, então ela recebe um aviso: olha, tenha cuidado. Por que ele está dizendo tenha cuidado? Porque você pode o quê? Se afastar. Está bem claro esse texto aqui. Ainda tem alguns grupos que dizem que o crente não pode perder a salvação. O quê? Você só diz cuidado com uma pessoa quando você percebe que ela está indo para o lugar errado. Cuidado, né? Você está indo no caminho. Você, por exemplo, você vai entrar no shopping ali, no cinema ou no mercado, aí tem uma plaquinha: cuidado, piso molhado. Aí você está caminhando, o que você faz? Você desvia, né? Para você não escorregar e não se quebrar todo. Perfeito? Então está avisando ao indivíduo que escorregou. Escorregou sim ou não? Não, ele ia escorregar. Então houve um aviso para que ele não. Então é possível uma pessoa que está firme na igreja, firme com Jesus, coração puro, ela dá brecha para o inimigo. Que o diabo faz arruaça. Satanás, olha, faz a pessoa de espantalho, de boneco, destrói a pessoa totalmente. Entra no coração dela, coloca mágoa, fica ligado, irmão. Olha, Satanás não está brincando não, ele não está satisfeito com você vir na igreja não, amém? Sabe qual é a pior visão para Satanás? Quando ele vê você vindo para a igreja com sua família, com a Bíblia na mão. Satanás está odiando isso. Satanás está odiando isso, vendo seu filho sendo liberto, seu marido vindo para a igreja sendo liberto. Satanás está detestando isso. Então ele está irado, procurando o quê? Alguém que esteja desligado, que não esteja atento, para fazer o que com você? Endurecer o seu coração, para provocar incredulidade, tendo por consequência o afastamento do Deus vivo. Percebe isso? Isso é sério. Afastar-se do Deus vivo é incredulidade, né? Eu estou vendo um seriado, até comentei de manhã, que fala um seriado americano que fala sobre uma família de um pastor americano, ele muito rico, juntamente com sua família, e ninguém é crente de verdade nesse seriado, irmão. E o filho dele é pastor também, auxiliar dele nesse seriado, tendo um caso com uma secretária da igreja, e a esposa dele convida ele para fazer terapia familiar. Ela percebe que ele está frio, que ele está se distanciando dela. Ela suspeita que ele está com outra na rua, porque a mulher sente, né? A
A mulher, quando está sendo traída, ela sente, ela começa a suspeitar, o cara começa a se afastar, um distanciamento. Ou seja, outra pessoa está roubando o coração dele, da esposa. Então há um afastamento do esposo, da esposa, por conta de outra pessoa ter entrado naquele relacionamento, não é isso? Então, queridos, o que eu quero ensinar para você? O crente se afasta do Deus vivo quando ele permite que outras coisas ou outras pessoas roubem o espaço que só é devido a Deus. Tem gente que está deixando outras coisas ou outras pessoas roubar o lugar que pertence somente a Deus no teu coração. Então não endureça o teu coração. Lembra o que eu falei? Coração duro, ressecado. Lembra aquela enfermidade que deve dormir, né? Coração duro, distante de Deus, é um coração doente que precisa ser tratado. E sabe quem cura esse coração? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito diz: hoje, se ouvirdes a voz, ouça a voz do Espírito Santo. Amém, irmão?